Ser calmo é uma característica essencial se você quiser agir da forma certa quando as adversidades aparecem em sua vida, ou até mesmo quando estiver caminhando até seus objetivos. Afinal, a calma não deve ser usada para momentos de pressão ou de possível estresse apenas, mas sim para também situações onde você esteja ansioso e querendo demais chegar até onde deseja. E por que ser calmo é importante? Pois irá controlar suas emoções o suficiente para que você consiga ter uma racionalidade limpa e eficaz o suficiente para passar pelo caminho do sucesso. Porém, outro ponto que está ligado à calma é o silêncio. Uma situação que prova isso é quando você está ansioso para contar para alguém sobre seu plano e vai lá e bota tudo para fora em uma conversa com algum amigo, por exemplo. Porém, se você tivesse calma, saberia que não era adequado sair por aí falando sobre planos e, com isso, conseguiria manter silêncio. Você, se manterá calma e conseguir ser mais silencioso, poderá ter domínio da conversa e ser aquele que obterá vantagens ao conversar, e não aquele que se entregará e depois ficará se arrependendo do que falou. Já aconteceu com você isso? Tenho certeza que já. Você ali em uma conversa, na hora ali falou mais do que devia, e aí pode até ter sido na hora ou depois, ficou refletindo, putz, por que falei aquilo? E aí se arrepende de ter aberto a boca. Você não percebeu, mas só disse mais do que o necessário, pois deixou a emoção te levar. E ao permitir isso, deixou sua racionalidade escorregar e errou. Logo, é necessário reparar nisso e perceber que quando a emoção estiver mais alta e uma voz na sua cabeça ficar mandando você falar algo, feche a boca ao máximo, ou melhor, tente ser aquele que irá perguntar a outra pessoa sobre algo e não deixar a pessoa te interrogar. Aí você me pergunta, mas como conseguirei ter calma se a vida é um mar de pressões? Seguinte, toda emoção começa a partir de um pensamento em sua mente. Basta você escolher se irá controlá-lo e matar esse pensamento, ou seja, não pensar mais nele, ou vai ficar refletindo até perceber que alimentou essa ideia carregada de emoções a ponto de perder o controle da sua situação mental. Se surge no seu pensamento uma situação de que, sei lá, o professor te dará 0 na prova, e aí você fica alimentando isso e não para de refletir ao invés de esquecer e colocar a bola para frente, você vai ficar cada vez mais bravo e, logicamente, irá demorar para que se acalme de novo. Se você parar de ouvir essa voz em sua mente e colocar o pensamento para longe da sua, digamos, central, você não irá alimentar essa ideia carregada de emoções e sua calma ficará constante. Por isso, o primeiro passo é geralmente não ficar alimentando aquele pensamento que carrega emoções. E por que digo geralmente? Pois convenhamos, às vezes é bom se divertir e deixar a emoção fluir em seu corpo e mente. Afinal, não somos feitos apenas para ser racionais. Mas quando perceber que a emoção irá te atrapalhar, tome essa atitude e não alimente nada. A outra dica que dou para ser mais calmo é achar atividades que justamente te deixam mais controlado, como ler ou se exercitar, ou até mesmo meditação, que dizem que acalma bastante. Eu, no caso, leio, bastante até. Isso me acalma muito e ao mesmo tempo me traz conhecimento, o que se torna uma vantagem. Mas isso vai de cada um, porém cuidado. Ache uma atividade que te acalme e te dê apenas vantagens, pois às vezes você acha algo que te acalmará, mas que na verdade estará te fazendo mal. Logo, se atente quanto a isso. E na questão de ser silencioso? O silêncio entra de uma forma estratégica, como um complemento da calma. Como comentei no começo do vídeo, se você falar menos com o adversário, estará em vantagem. Porém, caso o inimigo resolva ficar te atacando com perguntas, não se desespere e nem mesmo se estresse. Mantenha a calma e com a ajuda do silêncio vai dando pausas entre a pergunta dele e a sua resposta. Assim você intimida o interrogador e dá mais tempo para bolar uma resposta curta e direta que não irá te comprometer. E dá até mesmo para você não responder, e caso decida não responder, fique em silêncio e foque o seu olhar nos olhos daquele que te pergunta, pois a maioria não aguenta ser encarada, e provavelmente aquele que estará te perguntando ficará intimidado com seu olhar. Esse é um dos grandes poderes do silêncio, já que você não estará falando nada, mas ao mesmo tempo estará passando uma mensagem para aquele que espera uma resposta sua. Isso porque o silêncio intimida, e não só isso. O silêncio pode ser interessante, misterioso e assim vai. Há diferentes efeitos que o indivíduo silencioso pode causar. As suas palavras comovem, mas é o seu comportamento que convence as pessoas. Sabia que você está falando demais? Sabia que as pessoas elas deveriam ter dúvidas sobre você, mas elas têm certeza sobre você?
Se uma pessoa ficar a vida inteira em dúvida se você é um tolo, ela nunca vai ter problema com você. Mas se ela tiver certeza que você é tolo, acabou os negócios, acabou a amizade, acabou tudo. Então a dica que eu te dou é: cale a boca. Você que é uma pessoa que reclama, sabe por que você tem que calar a boca? Porque você está clamando que essa coisa se repita. Reclamar é clamar que isso se repita. Por exemplo, você fica magoadinho, fica falando para as pessoas, sabe o que é mágoa? Mágoa é uma má água, é um esgoto que fica dentro da sua cabeça. As pessoas têm uma necessidade compulsiva de falar sem parar. Vou te dar um conselho: os sábios não falam. Quer ouvir mais? O sábio sempre fala depois do tolo, porque o tolo descarrega tudo que tem na boca dele, tudo tem na cabeça. E aí o sábio escolhe os melhores pontos e as melhores palavras e conecta perguntas e acabou. Sabe por que você tem que calar a boca? Porque você está gerando crédito contra você. Na verdade, você está juntando um saldo negativo contra você. Se você não calar essa boca, você vai perder muita coisa que era sua. Quando você fala demais, você vai simplesmente entregar tudo que você tem, meu filho. Cala a boca. As pessoas gostam de falar demais. Demais. Existe uma ditadura da resposta. Se você quer aprender a sabedoria, pare de ficar respondendo tudo que estão te perguntando. Aí você fala assim: mas eu vou fazer o quê? Volte uma pergunta para a pessoa. Desculpa primeiro o que as pessoas estão querendo. Qual a intenção delas? Sabe por que você tem que calar a boca? Porque você vai ganhar um poder de raciocinar, de pensar, de transbordar em sabedoria. Agora, se você ficar falando tudo, não dá tempo de nada. Lembra aí pelo menos 3 coisas que você perdeu na vida. Perdeu porque não calou a boca. Lembrou? 3 coisas que você perdeu na vida só por você não calar a sua boca. Se você não abrir a sua boca só na hora certa, a sua boca vai servir de esgoto. Porque vai fluir tanto lixo que o seu cérebro muitas vezes não consegue drenar. E ele quer jogar no esgoto. A sua boca precisa ser uma fonte de sabedoria, que saiba fazer perguntas e construir coisas. O silêncio deve ser estratégico e junto com a calma, pois se você se desespera e perde essa calma, vai falar besteira ou vai usar o silêncio de forma errada, porque há sim momentos para ficar em silêncio, mas em outros que é crucial falar. E aí, se você fica em silêncio em um momento que deveria falar, acaba passando a imagem de que é tímido ou que não tem capacidade para responder tal pergunta. Mas como eu vou saber qual pergunta responder? Responda aquelas que não irão te comprometer e que são essenciais. E deixe de responder ou mude de assunto ou apenas diga algo curto sem se comprometer quando for uma pergunta que claramente é por pura curiosidade ou uma pergunta que não vale a pena ser respondida. Nunca negocie em desvantagem. Na Bíblia, tudo que você fala, você vai ter compromisso. E lá em Provérbios fala: não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. Sabe o que é que sua boca está falando? Do que está cheio no seu coração. Como que eu corrijo? Soltando tudo para fora no esgoto. Não, corrigindo a raiz do seu coração. Você que é ganancioso, na Bíblia está escrito assim: a raiz de todos os males é o dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. Aí você fala: é o dinheiro? Não, tem uma palavra antes, está escrito assim: o amor ao dinheiro. Porque a sua boca fala do que está cheio no seu coração. Inclusive, seu coração, ele mexe com o seu rosto, porque também está escrito em Provérbios assim: o coração alegre aformoseia o rosto. Deixa eu falar uma coisa. Prove com comportamento, não com palavras. As suas palavras comovem, mas é o seu comportamento que convence as pessoas.